Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e decoração de bolo. E a aula de hoje é um pedido especial que na verdade há bastante tempo já tem muita gente que me pede para fazer desenhos de rosto principalmente de personagem. E foi um pedido, realmente várias pessoas pediram na live do dia 12 de janeiro. Então por isso, exatamente por isso, hoje eu tô até com meu amiguinho aqui para me ajudar a mostrar aqui para vocês alguns movimentos, para a gente conversar a respeito das personagens Disney, das princesas da Disney. E já vou aqui de antemão falar alguns segredinhos que a gente tem aí em comum no rosto de todas as princesas. Para começar, os olhos sempre muito expressivos. O olho de qualquer desenho de cartoon, de desenho animado, ele é um olho mais exagerado, não só para o grande como para o pequenininho. Então, muitas princesas têm Então, muitas princesas têm os olhos grandes, marcantes e o rosto bem delicadinho. Normalmente, personagens femininos, então isso inclui todas as princesas, têm o queixo bem fininho. Pode prestar atenção, se você não está lembrando agora, a gente vai botar agora aqui uma imagem para você ver todas as princesas, que todas elas têm o queixinho bem pontinha. Umas um pouquinho mais arredondados, outros bem marcados, mas realmente sempre com esse queixo fininho, que isso é uma característica mais da mulher do que do homem. E os homens, aí sim, a gente pode aí exagerar com queixo, pode botar de repente uma testa grande, um tupetão, aí a gente consegue botar alguma característica mais marcante, mas normalmente personagem feminino é nariz miudinho, queixo pequenininho e olho expressivo. Algumas princesas têm, por exemplo, a Mulan, que é oriental, ela tem o olho pequenininho, mas você sente uma expressão, porque vai depender também da etnia. Então, a Mulan, que é o caso de uma oriental, ela tem o olho bem fininho, e é isso que a gente vai conversar agora. Então, deixa de papo e vamos trabalhar. Antes de mais nada, é muito importante, eu peguei aqui o bonequinho para ajudar. Eu não vou pensar no corpo nesse momento, eu só vou pensar aqui no rosto. E tá dando para perceber que a cabeça tá bem compridinha? O que a gente vai fazer para essa estrutura? A gente vai seguir a mesma bolinha que eu tenho falado em todas as últimas aulas. Vamos fazer a esfera e dessa esfera a gente vai alongar um pouquinho para fazer a parte até aqui o final do queixo. Mas eu já vou passar todas as medidas certinhas. E aqui tá importante também para a gente ver o posicionamento da cabeça. Esse ângulo a gente vai também, toda vez que for desenhar qualquer coisa de questão de rosto, a gente tem que pensar nesse ângulo que fica a cabeça. Então, se ela tá aqui para o lado, o posicionamento do olho, se tá para esse lado de cá, se está de frente. Então, essa posição muda muito a dimensão dos olhos, nariz e boca. Isso é bem importante pensar, tá? Daqui a pouquinho eu vou riscar aqui e a gente volta a falar também com o bonequinho. Então, aqui, deixa eu puxar o papel um pouquinho para o lado. Como eu sou destra, eu começo sempre no papel da esquerda para a direita. Se eu fosse canhota, seria o oposto, tá? Só para a mão não sujar o desenho. E aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor, eu vou riscar com o lápis 6B. Mas o ideal é você riscar primeiro com um lápis mais clarinho. Esse aqui é um lápis comum, mas pode ser um lápis HB, até mesmo um 2B. Um 2B, ele é um lápis um pouquinho mais forte, mas dá para fazer esse risco inicial. Mas como aqui é só um estudo para vocês entenderem, visualizarem, eu vou fazer ele todo com o 6B, tá? E sempre de pontinha fina, tá? Mantenha sempre aí do lado um apontador, porque é importante a gente sempre ter essa pontinha fina para o desenho não ficar disforme no final. Então vamos lá. Eu começo sempre com uma bolinha
Então, eu vou fazer aqui uma esfera e vou dividir ela ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Essa medida aqui eu vou dividir novamente ao meio. Então, aqui e aqui, certo? Dividir aqui ao meio, aqui também. Ó, vou até traçar uma linhazinha aqui para ajudar. A mesma medida que eu dividi aqui, deixa eu só acertar aqui que ficou uma linha a mais. Então, essa mesma medida eu vou repetir aqui embaixo. Então, você pode usar, como eu estou usando aqui, medindo com o dedo, ou até mesmo uma régua, um compasso, enfim, qualquer coisa que você queira usar de medida. Então, essa mesma medida, ó, a esfera terminando aqui, eu vou trazer mais uma até aqui embaixo, ó, aqui, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Eu trouxe, aqui vai ser a ponta do queixo. E agora, olha, como eu falei lá no iniciozinho da aula, eu vou trazer o queixo bem fininho. Certo? Então aqui, independente da princesa que eu quiser fazer, do personagem que eu quiser fazer, do estilo de desenho animado, estilo cartoon, essa é a estrutura para o rosto, principalmente feminino. Se fosse um rosto masculino, eu poderia trazer um queixo mais quadrado, e aí vai depender realmente da marca do personagem. Mas, então aqui eu já tenho um rosto de frente, então aqui o rostinho de frente. Se eu quiser girar esse rosto, então, se eu quiser colocar o rosto um pouquinho de lado, eu novamente venho aqui com a bolinha. Olha lá, divide ao meio. E eu vou girar aqui, pensa que isso tem um volume. Então, eu vou girar esse ângulo. E aqui, olha lá, a posição vai mudar. Olha a diferença aqui para cá, tá vendo? Aqui esse lado tá diferente um do outro, porque ela tá olhando para o lado, a cabeça girou para o lado. Não sei se está dando para ver que ela aqui tem uma marcação aqui do rosto, tá? Então, de frente e de lado. Então, eu aqui girei e vou também fazer aqui, ó, girando. E aí eu consigo marcar tudo nessa posição, tá certo? Então, é bem importante pensar nessa questão do girar o rosto. Então, vamos voltar aqui para o desenho de frente, tá? Aqui eu posso girar tanto para um lado quanto para o outro. Agora, vamos voltar aqui de frente, a questão das medidas. Nesse meio, novamente, vai ser a ponta do nariz. Então, eu dividi aqui ao meio, né? Aquela bolinha, foi dividir ao meio, dividi ao meio e, novamente, dividi essa última etapa aqui ao meio. E esse meio aqui vai ser a pontinha do nariz. Então, aqui fica o nariz desse rosto. E aqui abaixo, exatamente onde tá, aqui essa parte onde finaliza a bolinha, a gente começa a boca. Então, boca de princesa, normalmente, deixa eu fazer uma aqui também do lado de fora, olha. A gente marca esse Vzinho
e puxo aqui pro lado, fazendo uma curvinha para dentro. E a gente não fecha a lateral, tá? Porque senão ela vai ficar com uma cara muito zangada. E eu venho aqui, ó, com uma curvinha aqui embaixo. E aqui no meio eu marco novamente. E aí sim eu posso depois vir e trazer o lábio. Mas sempre que você for desenhar, não feche os cantinhos da boca para ela ter um leve sorriso. Quando a gente fecha demais essa boca, ela fica, olha lá, fica uma boca mais séria e não é legal. A gente quer um desenho mais suave. Então, vamos voltar agora aqui para dentro do rosto. Então, eu só vou apagar aqui para não ficar forte demais, para a gente conseguir visualizar, deixando aqui um pouquinho ainda da linha guia. Então, exatamente no finalzinho dessa bolinha, eu vou marcar a boca. Então, eu venho aqui, faço esse Vzinho e dou aquela puxadinha aqui pro lado. E sempre a curvinha, para ela ter um leve sorriso, a curvinha a gente dá uma puxadinha para cima nos cantinhos. Que pronto, olha, ela já fez aqui um leve sorriso. Esta área que está marcada aqui central é a posição que a gente vai trabalhar os olhos. Então, começando aqui, como eu falei, os olhos bem marcados, fazendo aqui uma pontinha da questão do cílio, e eu faço aqui, olha, uma elipse, a mesma coisa para o outro lado, dando essa mesma medida de distância. Então, à medida que eu fiz do tamanho de um olho, eu vou dar a distância aqui e vou colocar o outro. Então, seguindo, ó, aqui a elipse de ladinho e o cantinho, fazendo ali o cílio. Então, essa estrutura, agora a gente só marca aqui o centro do olho. A gente já tem aqui uma boa base. E este pontinho aqui é que a gente vai trabalhar o cabelo. Então, o cabelo da boneca, da princesa, da personagem, começa nessa região aqui, certo? E a medida da orelha, a gente vai marcar aqui, não necessariamente a gente precisa fazer isso em todos os personagens, mas é importante saber as medidas. Então, meçam também, quero que todo mundo coloque agora a mão também na própria orelha. Então, vou pegar aqui. A orelha começa na altura dos olhos. Se vocês puxarem a linha da orelha para a parte interna do seu rosto, a orelha começa aqui na altura dos olhos e vem até a pontinha do nariz. Então, essa medida daqui do nariz, que eu vou finalizar essa orelha. Então, a gente faz sempre esse C mais esticadinho dos dois lados. Então, seguindo as referências que eu falei nas aulas anteriores, a gente fez uma esfera. Concorda que aqui eu fiz um triângulo? Eu só dei uma arredondadinha para não ficar realmente muito pontudo. Então, fiz o triângulo. Aqui, novamente, esfera. Mas, como eu falei, fiz uma forma mais de C. Aqui a elipse. E a boca a gente nem fechou, a gente só fez a marcação dela.
certo? E aqui nessa brincadeira eu posso colocar o cabelo que eu quiser. Então eu posso vir aqui com o tupete bem grande, que tampe essa orelha um pouquinho, que faça mais curvas aqui para baixo. Então, o cabelo a gente vai brincar, mas eu tenho o topo da cabeça e aqui a área da testa. Então, a gente começa sempre puxar. Posso botar aqui, olha, um fiozinho caindo aqui. Olha lá, eu fiz novamente um C. Posso vir aqui com o cabelo para o outro lado. Então, vou reforçar agora aqui o desenho em si, para a gente saber a medida certinha, olha. Ah, outra coisa que eu não falei, aqui dentro da orelha a gente vem e coloca esses 2 tracinhos que a gente faz a marcação. É bem típico de desenho animado, é só um tracinho para cima, um tracinho para baixo, um menor do que o outro. Aqui eu posso vir com o cabelão grandão, posso botar mais cílios agora. O nariz, a gente pode marcar só um tracinho assim, ou de repente posso fazer uma leve curvinha, ou só 2 pontinhos. Aí realmente vai de acordo com a estrutura que a gente está construindo, tá? E muda de acordo com cada personagem. Mas seguindo esse raciocínio, a gente pode construir aí. Então, eu fiz aqui um desenho bem básico de desenho animado, tá? É a estrutura básica para a gente seguir qualquer personagem. Então, agora que eu fiz os traços aqui, claro, muito marcados, a gente vai agora afinar de acordo com a personagem, mas aqui realmente é para entender a estrutura, tá certo? Então, essa primeira etapa é para entender a estrutura. Não necessariamente a princesa tem essa fisionomia. Então, agora vamos fazer aqui a Bela. Vamos ajustar o olho de acordo com a personagem, mas seguindo essas normas, esses traços que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui bem clarinho para a gente não danificar o desenho. Então, novamente, eu vou riscar a esfera central e vou fazer aquela divisão, mas agora eu vou botar ela um pouquinho de lado. Então, como eu falei, eu vou marcar o centro aqui um pouquinho de lado. Quanto maior esse ângulo eu fizer aqui, mais curvatura o rosto vai ter. Quanto menor, menos curvatura, tá? Então, vou até reduzir aqui, ó. Eu tinha puxado muito para baixo. Eu não virei tanto esse rosto. Só um pouquinho de lado. Então, novamente vou dividir aqui. Dividir aqui, vamos transferir essa distância para cá. Então, o queixinho dela vai acabar aqui. Então, eu só tô ajustando um pouquinho essa lateral aqui. E como eu falei, o queixinho é sempre mais pontudinho. A gente faz aqui a bochecha. E esse lado, como ela tá viradinha, é um pouquinho diferente. Então, aqui a gente vê mais bochecha do que do lado de cá. Exatamente porque ela está com o rosto um pouquinho virado, inclinado. Então,
Ó, marcar aqui um pouquinho mais forte, só esse contorno, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, seguindo aquele padrão, os olhos vão começar aqui, o nariz vai ficar aqui neste meio. Então, a pontinha do nariz dela, ela tá de lado, então o nariz ele faz um leve triângulo aqui para lateral. Então, deixa eu marcar com outro aqui devagarinho, pra gente não estragar esse desenho. Então, ele vem aqui, olha, eu faço uma pontinha aqui para lateral. E a boca vai começar exatamente nesta linha e na pontinha da circunferência. Então, eu venho aqui, subindo esse detalhezinho aqui do sorriso. E não vou fechar, tá? Vou só fazer aqui, a princípio, a marcação. E o contorno do nariz vai dar o movimento para este olho de cá. Porque o nariz, ele, como tá virado de lado, a gente tá fazendo uma leve sombra, um leve contorno pro olho de lá. Então, eu traço uma linha bem levinha, bem sutil aqui. Nesta posição, exatamente nessa linha, eu vou começar a colocar aqui o olhinho dela. O olho da Bela, ele é bem amendoado, então eu faço uma pontinha e venho aqui fazendo a elipse e aqui para cima entra o cílio. Vamos colocá-la olhando para o lado também. Então, o outro olho, vamos imaginar o nariz fazendo a outra lateral aqui, tá vendo? Bem aqui nesse centro. Se eu tivesse seguindo para cá, olha aqui, olha, o outro olho começa nessa posição. Tá vendo a distância que eu falei? Eu vou botar aqui a distância do olhar. A gente tem que sempre medir certinho para não botar o olho torto. Então, eu venho aqui, faço aquela pontinha, como eu falei, para fazer o olho amendoado, para fazer aqui a circunferência desse olhar. Olha lá os cílios. Como ela está olhando para o lado de cá, essa circunferência vai ficar do olhinho da íris, vai ficar aqui pela metade. Tá vendo? Fica aqui para metade, para ela poder olhar para cá. E aqui em cima a gente vai fazer só aquela curvinha dos olhos. E importante que eu não marquei no primeiro desenho, um pouquinho acima a gente vem com a sobrancelha, sempre seguindo a altura aqui da pontinha. Olha, segue essa reta aqui, ó, da pontinha do olho. Então, eu começo a sobrancelha aqui. Quando chega na pontinha também do outro lado, a gente desce. Então, a gente sobe um pouquinho e desce a sobrancelha ali, fazendo esse arco. A mesma coisa do lado de cá. E a Bela, ela não tem uma ponta muito proeminente, tá? Ela tem uma sobrancelha mais arredondadinha. Então, novamente, nesta linha reta, eu venho aqui com a sobrancelha na mesma altura e novamente vou acabar aqui no final do olho. Como eu quero um nariz bem delicadinho, eu só vou marcar aqui a pontinha da narina
Como ela está virada de lado, eu vou subir um pouquinho aqui, olha, para começar a divisão desse cabelo. Então, o cabelo dela vai começar nesta altura aqui. E ela tem realmente um tupete aqui, a Bela faz essa franja grande. Então, a gente vem aqui fazendo esse volume do cabelo. E aí pode colocar aqui umas curvinhas para fazer uma graça nesse cabelo. E o cabelo dela faz essa onda, então ele vem aqui, continua com a franja. Mas ele faz uma onda. E ela tem uns cíliozinhos também aqui na parte inferior, tá? Então, deixa eu só reforçar aqui. E aqui a gente já vem com o rabo dela de cavalo. Então, a gente segue fazendo também as mesmas ondas que tem do cabelo, olha. Então, fez essa curva para cá, agora a gente vem e faz essa para baixo e seguindo. Olha lá, o topo da cabeça. Então, vamos fazer o cabelo. Ah, eu esqueci de marcar aqui o lacinho do cabelo dela. Então, eu venho aqui como se fosse um triângulo, só que arredondadinho. Então, aqui o lacinho dela. Então, todo esse lado mais aqui reforçado. E aqui, este outro lado, o cabelo vem ainda maior. Essa área que a gente fez aqui, bem larguinha, ele aparece ainda mais, porque ela tá com o rosto girado, então o cabelo desse lado aparece mais do que do outro. Nessa altura aqui, um pouquinho acima dos olhos, olha, é onde ele encaixa no rosto para depois abrir. Então, nessa mesma posição, a gente vai fazer aqui uma curvinha para dentro para poder, ó, subir e vir com esse cabelo para cá. Tá vendo? Então, deixa eu fazer agora mais forte para ficar visível. Então, eu venho com ele bem armado aqui, entro um pouquinho, então fiz essa esfera, fiz outra esfera invertida e agora faço a terceira esfera para cá e ele desce um pouquinho, não precisa ser na mesma altura. Eu acabei entrando aqui um pouquinho com lápis escuro, mas vamos marcar o pescoço dela. Então, voltando aqui para a posição da boneca. Então, ela tá aqui com a cabeça de lado. O pescoço, olha, ele vai ficar praticamente nessa medida aqui do canto do rosto. Então, aqui, nessa altura, eu vou seguir com o pescoço dela, tá?
só para o cabelo não passar, porque como ela está com um rabo de cavalo, para o cabelo não ultrapassar. E só para fazer um contexto aqui do desenho, eu vou marcar a partezinha do ombro. Então, a gente teve aqui a cabeça, o pescoço, eu só vou marcar uma base, e aqui em cima eu já venho com o ombro. O ombro, ele não vai ultrapassar muito esse desenho, e aqui ele vai realmente descer. Então, eu venho nessa diagonal, tá aqui a parte do ombro, o ombro vai começar aqui, e ele vem descendo. A mesma coisa aqui do outro lado, então, o ombro vem, começa, olha, esse triângulo aqui, ó. Então, ele vem descendo aqui e desce, tá? Só para ter uma basezinha, eu não vou trabalhar aqui embaixo. O foco da gente aqui nessa aula é o rosto. Então, vamos finalizar esse olho do lado de cá. A mesma coisa que eu falei do cantinho da boca, depois eu vou apagar aqui as linhas guias pra gente não ficar com nenhum traço a mais. A mesma coisa que eu falei, pra gente não marcar num desenho o cantinho da boca, repito, no cantinho dos olhos. A gente não vai botar aqui forte demais esse cantinho desse olho, tá? Então, aqui eu subo a boquinha bem de levinho, para não fechar e deixar ela bem gorduchinha aqui embaixo. E aqui agora vamos marcar também os fios. Só para a gente poder fazer essa divisão para entender aqui o ponto da testa e o cabelo. Então, eu venho aqui seguindo essas curvas. Olha lá como nós realmente botamos aqui do zero a Princesa Bela. E aqui na aula de hoje vocês puderam acompanhar exatamente esse processo todo que a gente está fazendo aqui ao longo do mês, seguindo as formas geométricas, e a gente pode construir qualquer personagem, qualquer desenho. No caso, como vocês já haviam me pedido, muitas pessoas pediram, não só no Instagram, como também nas lives, enfim. Todo mundo me pede alguma questão aqui de personagem, principalmente das princesas. Hoje eu resolvi fazer a Bela. E aqui a gente conseguiu construir ela do zero, seguindo aquelas formas. Então, da esfera, dividindo a cruz, enfim, fazendo aqui o passo a passo e seguindo todos esses truquezinhos. É tranquilo, você vai conseguir fazer o personagem que você quiser. E essa aula aqui é de desenho ou é confeitaria? Não estou entendendo nada, né? Gente, é claro que aqui é uma base
para vocês depois colocarem isso no bolo. E como é que a gente coloca isso no bolo? A partir desse desenho que vocês fizeram, ó, passa para um papel vegetal, ou no caso um papel manteiga, que é esse aqui. Exatamente, copia esse desenho e aí você aplica no seu bolo. Então, para quem não tem a facilidade de fazer diretamente esse trabalho no bolo, faz no papel, faz com calma, porque aí errou, apaga, conserta, ajusta. Então, consegue fazer todos os ajustes certinhos, transfere para o papel manteiga e aplica no bolo. Aí fica, ó, muito mais fácil. E é claro, se você já tem um desenho pronto e quer fazer a transferência, é a mesma coisa. Então, aqui eu tô te dando a ferramenta para você poder criar, ter aí, dar asas à sua imaginação e você poder criar o desenho que você quiser. De repente você quer mudar alguma coisa daquilo que você já tem ali de modelo, o original, você quer mudar alguma coisa e aí você tem a possibilidade, aqui, seguindo essas técnicas, de fazer uma coisa nova. Se não, copia, passa lá por cima o desenho que você já tem pronto. E mesmo assim, não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou deixar aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que é o Art Deco, eu vou deixar, tá aqui no card, aqui em cima, e também na descrição do vídeo, é só entrar aqui embaixo, vai ter o link lá, Art Deco, e eu ensino direitinho como fazer todo esse traço da transferência. Então, você vai ver que é fácil, fácil, e aí você consegue não só pro bolo, como também cupcake, enfim, o trabalho que você for fazer, até mesmo o biscoito, você pode transferir o seu desenho. Então fica aí muito mais fácil na hora que você for pintar, porque você já tem a base pronta do desenho. Inclusive, se precisar fazer em repeteco, no caso de um cupcake ou um biscoito, você tem que fazer várias vezes o mesmo desenho, pronto, você faz na transferência e fica muito mais fácil. Então, aqui eu quero realmente te dar a liberdade de conseguir fazer aí o que você quiser. Fica muito mais interessante o seu trabalho e no final o que a gente quer é o quê? É ganhar mais, né? Então, quando a gente tem essa liberdade, a gente tem a possibilidade de ganhar aí muito mais, ter um rendimento muito maior no nosso trabalho. Aproveitando para avisar que na próxima terça-feira, durante a live que acontece às 20 horas aqui no YouTube, eu vou abrir algumas vagas do meu curso completo de confeitaria artística. Por que algumas vagas? Porque na realidade a primeira turma, muitos alunos renovaram, mas outros não, isso é normal. Então, a gente tem aí um espacinho para entrar mais gente na turma, para eu continuar dando atenção a todos, por isso são poucas vagas. E essas inscrições ficam abertas da terça-feira, dia 26, não chega nem completar 3 dias, até o dia 28. Então, corre para conseguir essa vaga e eu continuar dando atenção para todo mundo aí da melhor forma possível. E dessa vez, ainda temos a possibilidade que a gente não tinha nessas turmas do curso completo, que é parcelar também no boleto. Antes a gente só podia parcelar no cartão de crédito. Agora também tem a possibilidade de parcelar aí com o boleto. Então, já é mais uma vantagem. Então, gente, outra informação também. A live de terça-feira, o tema é escolhido lá no Telegram por vocês. Eu coloco uma enquete com 3 possibilidades de tema, avisando, óbvio, a gente vai trabalhar aqui em relação a desenho, transferência, enfim, vocês vão escolher. Eu coloco lá os 3 temas e vocês escolhem. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, tem aqui embaixo na descrição e também, tanto no Telegram ou o WhatsApp, tem sempre todas as informações. Então, é só clicar aqui embaixo, tem todos os links, clica lá, entra nos grupos que recebe aviso de live, aviso de aula, aviso de tudo, tá bom? E então, um beijo e até lá!